Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início a mais um capítulo, a mais um encontro para estudarmos, para procurarmos aprofundar um pouco sobre a Epístola de Tiago, certo? Vamos nos achegando, vamos desde já adentrando aí dentro, nesse momento, né, dentro da página, e já abrindo na Epístola de Tiago. Nós vamos nos concentrar hoje no capítulo de número 3, tá? Tiago, capítulo de número 3. Nós vamos nos ater essa noite nos versos 1 até o verso de número 12, tá? Então, Tiago, capítulo 3, dos versos 1 ao verso de número 12. Já temos aqui alguns comentários. A Edna, boa noite. Boa noite, Edna. Graça e a paz do Senhor Jesus aí para sua vida. Vamos nos achegando e dando prosseguimento aí a esse estudo, a esse momento aí no livro de Tiago, na Epístola de Tiago. Luiz Fernando, um abraço, meu irmão, graça e a paz. Vamos nos achegando para a gente poder dar início aqui todos juntos, né, a essa epístola. Tem muitas lições importantes para as nossas vidas no dia de hoje, tá? Muita coisa interessante aí dentro desse período, dentro desse intervalo entre os versos 1 e o verso 12 do capítulo 3. Muito interessante mesmo, tá? A Epístola de Tiago, sem sombra de dúvidas, ela como a gente tem falado, né, e a gente, para quem já está aqui, né, vai perceber que ela é eminentemente prática, ela não é de se ater muito na parte teórica, de se falar sobre determinados assuntos, ela vai muito para a parte prática, né? Jair Romaioli, boa noite, meu irmão, que bom tê-los aqui, que bom ter a presença dos irmãos e das irmãs aqui com a gente. A Carla, boa noite, a graça e a paz do Senhor, Jesus. Que bom, irmãos, que nós podemos estar aqui todos juntos para aproveitarmos realmente esse tempo na presença do Senhor, né? Amém. A Aline também está aí presente. Glória a Deus. Muito bom, meus irmãos. Vamos fazer uma oração e já em seguida a gente dá início a esse estudo, a esse tempo de aprofundamento no capítulo 3 da Epístola de Tiago, tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, por este tempo em que estamos aqui reunidos para ouvir, ó Pai amado, da Tua palavra, ouvir da Tua voz, ouvir do Teu querer, do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa, desde já, direcionar as nossas vidas, direcionar a cada um de nós, ó Deus, a minha vida no sentido de, ó Deus, expor aquilo que está, ó Deus, proposto no Teu coração, Pai, e assim como o Senhor já tem falado ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração de todos e todas que porventura esta noite estiverem participando aqui conosco, Senhor. Ó Deus, eu te louvo por aqueles que têm permanecido nesse compromisso de acompanhar a Epístola de Tiago, acompanhando desde o início, aqueles que estão perseverando nessa proposta de estar podendo acompanhar, Senhor, e que Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas vidas esta noite, possa nos trazer convicção, possa nos trazer direcionamento realmente, para que a gente possa aproveitar o máximo aqui para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A gente, então, como eu falei no início, né, a gente vai dar início aí ao capítulo 3 de Tiago, tá? Então você pode abrir aí a sua Bíblia, capítulo 3, nós vamos aí ler o verso 1 até o verso de número 12. Não vamos ler, deixa a Bíblia aberta,
Nós vamos, durante o estudo, comentar aqui juntos, falar juntos aqui sobre os itens que estão aqui elencados, e acompanhe aí na sua Bíblia para ah, juntos podemos estudar aqui a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, então. Bom, meus irmãos, como eu falei aqui no início, tá? A epístola de Tiago é uma epístola eminentemente prática. A gente não vê Tiago falando muito sobre conceitos, ele traz muito sobre, a partir do momento em que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, vamos fazer algo diferente com isso. Vamos partir para algo diferente com relação a isso. E é muito importante a gente ter esse tipo de ótica, esse tipo de entendimento, exatamente para que a gente possa fazer a leitura desse período, desse intervalo aqui do capítulo 3, exatamente nesse sentido de olhar aqui o que Tiago quer trazer para nós dentro dessa perspectiva prática, tá? Bom, vamos lá. Seguindo essa verdade, a gente vai ter hoje alguns ensinamentos assim muito interessantes aqui que Tiago vai dizer. Em primeiro lugar, a gente vai observar aí no versículo 1 do capítulo 3 sobre a questão de ser mestre, né? Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E depois ele começa a falar, a usar uma abordagem sobre os mais variados usos da língua, tá? Dentro desse período. E nós vamos abordar aí, dentro desses usos da língua, né, seguindo um direcionamento aí que a gente encontra com o pastor Hernandes Dias Lopes, sobre os poderes que a língua tem, né, no sentido de que a língua tem o poder de dirigir, de direcionar, né, a gente vai entrar no detalhe disso. A língua tem o poder de destruir, e a língua tem o poder de deleitar, no sentido de agradar, né? No sentido de edificar, tá bom? Nós vamos abranger, né? A gente vai abordar essa questão aí da responsabilidade de ser mestre e nessa questão dos aspectos do poder da língua. E de repente pode até pensar, o que tem a ver, né, esse versículo 1 com os demais versículos até o 12? Também tem um sentido aqui também, tá? Também tem um sentido importante para nós aqui, tá? A gente vai falar em seguida. A pergunta que gira em torno do trecho de hoje, e a gente tem usado isso em nossos estudos, né? As perguntas que norteiam os estudos é como conhecer o poder da língua. Como conhecer esse poder da língua, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa questão aí de uma forma um pouco mais direta esta noite, tá bom? Bom, em primeiro lugar, sobre a questão de ser mestre, aqui no verso 1, tá? Nós temos uma orientação de Tiago sobre a questão daqueles que anseiam por ser mestres, por aqueles que anseiam uma posição de liderança, por aqueles que anseiam ensinar, tá? Hernandes Dias Lopes, ele tem essa citação que eu fiz questão de trazer aqui. Quanto mais conhecimento e experiência você tem, mais responsável você se torna diante de Deus e diante dos homens. E exatamente dentro desse conceito, né, Tiago também vai abordando em cima disso, falou, olha, se nós temos a noção, né, do evangelho, a noção da verdade do evangelho, a noção daquilo que o evangelho quer trazer, e isso vai nos trazer, sem a menor sombra de dúvida, a responsabilidade de sermos fiéis ao ensinamento que nós recebemos. E quando nós nos tornamos cristãos, nós temos esse, digamos, dever, essa responsabilidade em amor, né, da parte de Deus, de multiplicar a palavra de Deus para aquelas que estão dentro do nosso convívio, aquelas que estão no nosso contexto, né? E aqui esse ofício, ele não é trazido à toa, né? Em virtude do seu ofício,
ensinará aos que são mais jovens em idade ou aos que são jovens na fé. Então, a responsabilidade aqui ela é muito grande, então por isso não é colocado de forma aleatória, no primeiro sentido, porque ou nós ensinaremos pessoas jovens em idade, ou nós ensinaremos pessoas jovens na fé. E muitas vezes muitas pessoas anseiam, né, por cargos de liderança ou de posição de destaque dentro da igreja, dentro da, só para querer as benesses, né, para querer ter o cargo, para querer falar que é isso, que possui essa determinada função, mas dentro da prática a gente percebe que é muito mais do que isso, né? O ofício do mestre, ele também expõe dois desafios, né? E a gente precisa estar muito atento também com relação a isso. O primeiro deles é ensinar a verdade e não suas próprias opiniões ou preconceitos. Então, quem tem a função do mestre, ele deve não levar aquilo que ele entende por correto, mas aquilo que está como verdade. Olha, eu tenho um entendimento diferente, mas é dever do mestre mostrar e apresentar a verdade. Né? E às vezes a gente tem uma série de situações mal resolvidas em nossas vidas e a gente quer usar isso como uma forma de ensinamento, né? Como mestres. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E também cuidar para que a sua vida não contradiga o que está sendo ensinado. Né? Muitos mestres, eles falam, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ora, se o que eu estou ensinando, ele não tem validade em primeiro lugar para a minha vida, quanto mais terá validade para as pessoas a quem eu vou ensinar. Eu preciso que aquela verdade, eu primeiro acredite daquilo que eu estou falando. Eu primeiro eu seja o primeiro a acreditar, o primeiro a aprender, o primeiro a ser ministrado. Né? Quando eu venho trazer um estudo aqui para vocês, esse estudo precisa falar primeiro ao meu coração, precisa me edificar, precisa trazer situações na minha vida que eu preciso mudar, situações na minha vida que eu preciso refletir, que eu preciso avaliar. Não faz sentido eu trazer um estudo aqui e isso não está sendo real, isso não está sendo verdade na minha vida. De repente, tem situações que eu preciso melhorar, mas eu tenho a consciência, olha, não estou bem nessa área, mas Deus está me ajudando, Deus está me direcionando, Deus está me fortalecendo, e eu vou, com fé, seguir em frente para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá? Então, os desafios aí sobre o ser mestre, né? E aqui a gente também tem uma outra importante citação do Barclay, que é um autor que a gente tem trazido também muito interessante, aí, que traz informações importantes da Epístola de Tiago, e ele fala, né, não à toa que é trazida esta questão no início do capítulo 3, como eu falei há pouco. O ensino é uma ocupação perigosa para qualquer pessoa. O instrumento do mestre é a fala e o seu agente é a língua. Então, Tiago, ele vai fazer uma exposição sobre o mestre, e ele entra dentro da questão da língua meio que atrelado à função do mestre. Mas lógico que a gente vai ver que a questão da língua ela está adstrita a toda a cristandade, a toda a igreja, que é alvo, que é o público dessa epístola a qual Tiago está te dirigindo. E depois, seguindo no capítulo 3, a partir do verso 12, que vai sendo falado sobre a sabedoria, ela também tem um link, ela também tem uma relação direta com esse primeiro versículo. Porque como eu vou ser mestre se eu não coloco em prática o meu conhecimento? Né? Então a gente vai entrar um pouco mais sobre a questão da sabedoria, e isso será no próximo estudo. Mas tem relação, por isso aqui a gente vê nos primeiros versos aqui, já falando, Tiago já dizendo sobre isso. Olha, você é mestre, toma cuidado, porque a sua boca, a sua língua é o seu principal instrumento, né, no sentido de ministrar e de ensinar a vida das outras pessoas. Então, tome cuidado, porque você pode colocar tudo a perder o que você está falando por causa do mau uso das suas palavras e da sua língua. Então, é isso que a gente vai detalhar um pouco agora nesse momento, né, no sentido de que a língua, ela também, em primeiro lugar, ela tem o poder de dirigir, como a gente entende observando aí os versos 3 e 4 do capítulo 3, tá?
A língua ela tem o poder de dirigir tanto para o bem como para o mal. Ela tem esse poder. O Hernandes Dias Lopes ele traz um exemplo de uma pessoa que usou o dom da fala, do discurso para o bem, que foi Martin Luther King. Né, hoje, nesses últimos dias, colocado ainda mais em evidência por toda essa questão do racismo que está sendo levantado no mundo. Né? Ele foi um exemplo de uma pessoa que usou da sua habilidade para a fala para o bem, para uma direção positiva. E ele usou, e o pastor Hernandes também usou como um exemplo de usar esse dom da língua para o mal, para o Adolf Hitler, que foi o nazista, o líder do nazismo na década de 30 e 40 na Alemanha, e um dos responsáveis aí pela Segunda Guerra Mundial. Ele, a gente percebe pela história, pelos arquivos de história, que ele tinha também uma grande capacidade de discurso, ele tinha uma grande capacidade da oratória. Né? Então ele conseguia realmente prender, cativar as pessoas que o ouviam pela sua fala, porém, a sua fala foi direcionada, foi dirigida para o mal. E a gente nota que, né, toda essa Segunda Guerra, todas as consequências, a gente vê realmente como um direcionamento, né, infelizmente, para o mal de alguém como Hitler, tá bom? E aí nós também temos duas figuras, né, o freio, aqui que é o freio do cavalo, e o leme. Opa, certo? E aí eu trouxe essas imagens exatamente para a gente poder olhar, para a gente poder observar, assim, o que exatamente Tiago está falando aqui, né? Em primeiro lugar, o freio do cavalo. É essa pecinha aqui, certo? Que é colocada, né, aqui na boca do cavalo, e esse freio tem a condição de guiar o cavalo de acordo para onde essa pessoa que está o guiando desejar. Da mesma forma, a gente também tem aqui o leme, que é um pedaço aqui, comparando com o nosso tamanho, é um pedaço grande, mas ao se comparar com o tamanho de um navio, é um pedaço pequeno. Mas esse leme tem a condição também de direcionar o navio. Né? Ele tem a condição, ele tem a forma de direcionar o navio para onde desejar. E aí, nesse caso, o Tiago ele traz essas duas figuras de comparação para mostrar exatamente o poder da língua, né? No sentido dessa língua trazer esse tipo de direcionamento para o bem ou para o mal. E aí a gente traz algumas informações aqui muito importantes, algumas citações muito importantes sobre essa realidade desse autor que a gente sempre tem costumado trazer aqui. Ele também tem uma riqueza de detalhes, né, dentro da Epístola de Tiago muito boa, e ele diz essas verdades, né? Em toda essa metáfora do freio e do leme, né, a nossa existência corresponde ao corpo do cavalo, ou seja, nós somos o corpo do cavalo, digamos assim. E a nossa língua, a nossa capacidade de falar, ao freio que o move. Então, esse freio seria a nossa língua. A questão decisiva é a identidade do cavaleiro. Olha só, será que somos realmente nós mesmos? Nós, humanos, nunca somos apenas dirigentes, mas sempre também dirigidos. Nunca somos apenas sujeitos, mas sempre também objetos. Quem está em nossa cela? O espírito do alto ou o espírito de baixo? Paulo escreve em Romanos 8,14: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele também traz aqui o exemplo do navio. Eis o navio, e acima do navio, por assim dizer, não em sentido espacial, mas no que tange a importância, está o leme. E acima do leme está o timoneiro, aquele que dirige o navio e que consegue direcionar o leme. Novamente, levanta-se essa pergunta, em nosso caso, quem está no leme? Quem é o timoneiro? E permitimos que possamos permitir que o nosso Senhor conduza esse barco, né? Como ele fala, soberano, governa, vitorioso, vence. Rei, usa teu poder sobre mim. Então, aqui, essa comparação que Tiago nos traz sobre o poder de dirigir pela língua, exatamente o comparativo do freio do cavalo e do leme do navio,
Esse autor ele faz uma brilhante expansão dentro dessas duas figuras de metáfora. Então, dentro do freio do cavalo, existe a figura do cavalo, do freio e aquele que está na sela do cavalo. E muitas vezes o cavalo pode ser a gente, e esse freio direcionar a gente para os caminhos que esse freio direcionar. E aí vai depender do quê? Vai depender de quem está na cela. O Espírito Santo de Deus está nessa cela, guiando o freio das nossas vidas e direcionando as nossas vidas de uma forma para agradar a vontade de Deus. Da mesma forma o navio. Tem o leme, o próprio navio, que seria a gente, o leme, que seria a nossa língua, e o timoneiro, que é o que dirige esse navio. Quem está a dirigir o navio das nossas vidas? Como tem aquela música conhecida do Eu Navegarei, no Oceano do Espírito, ali é uma clara alusão de que nossas vidas são guiadas, nós navegamos sob orientação do Espírito Santo do Senhor, e não de uma outra orientação que não venha de Deus. Reforço, ou é a direção de Deus, ou não é a direção de Deus. Nós precisamos estar atentos sobre de que maneira nós estamos aqui usando o intuito, o direcionamento das nossas línguas, ou para o bem ou para o mal. É isso que ele está querendo dizer nesse primeiro momento, sobre a língua ter o poder de dirigir. Na segunda parte, que nós queremos trazer aqui sobre a língua, é que também a língua tem o poder de destruir. A gente vê, principalmente aqui entre os versos 5 a 8, dentro do capítulo 3 de Tiago. A gente encontra outras duas figuras. A figura do fogo, como a gente coloca aí essa figura, e a figura do veneno, até umas cobrinhas venenosas aí. Então, assim, dando realmente a entender o grau de consequência que nós podemos ter usando por base a nossa língua, de uma forma destrutiva, de uma forma a prejudicar, de uma forma a trazer destruição para a vida das outras pessoas, ou até mesmo a exposição ou a desonra ao nome do Senhor. Então, aqui nós vemos muitos grandes incêndios geralmente se iniciam com uma pequena fagulha. A gente, nos períodos das grandes queimadas, geralmente no período de grande seca aqui no Brasil, a gente vê uma série de grandes incêndios, e geralmente esses incêndios começaram com uma pequena porção de fogo, uma pequena dose de fogo. Às vezes é uma bituquinha de cigarro, é um palitinho de fósforo que é jogado por engano, e acaba acontecendo uma grande destruição. E aí a comparação aqui, Tiago, ele é muito feliz, como a gente falou, da gente observar esse capítulo, esse momento com o nosso olhar, com a nossa ótica, da prática, de ser uma epístola prática. Então ele traz, olha, a língua é como fogo, ela pode ser usado como fogo aqui, porque ela, embora pequena, ela pode trazer uma destruição muito grande, tá? E da mesma forma o veneno. Então aqui, ó, a língua se mostra entre os membros do nosso corpo como um mundo da injustiça, na nossa natureza caída. Tá? Ela pode nos denunciar, denunciar a nossa queda, pela postura com a qual a gente usa constantemente a língua. Constitui um ponto de entrada singular para um espírito maligno em nossa vida, mas também o ponto de extravasamento desse espírito para o nosso ambiente. Então, é aquilo, às vezes é uma palavra que você coloca de uma forma totalmente fora de contexto, você traz destruição, para onde você estiver. Às vezes, chegou aquela pessoa lá que só fala mal, que só murmura, que só põe para fora, todas as mazelas, e aí acaba acontecendo de realmente trazer um ambiente ruim, um momento ruim nos relacionamentos, e uma pessoa de difícil relacionamento, porque você sempre vai falar com ela e sempre tem uma mensagem difícil, sempre traz uma mensagem, uma forma de dizer, que
que machuca, sabe? Que ofende, né? Que não pensa, né, nas consequências. Então ela vem com essa língua realmente de fogo, mas com esse intuito mesmo de trazer destruição. Dessa maneira, pode partir de nós uma influência profundamente consternadora, que deve nos assustar do mesmo modo como um incêndio florestal que causamos. Sem ponderar as palavras, nós relatamos algo, emitimos ou até mesmo sugerimos um juízo, e depois nos espantamos profundamente com o efeito disso e com o que os outros fizeram disso, com os correspondentes acréscimos e exageros, né? Então aqui nós temos várias histórias sobre como a língua pode ser usada para destruir, meus irmãos. Nós temos o exemplo de Doeg, o próprio pastor Hernandes traz isso como um exemplo na epístola de Tiago aqui, né? Doeg era um servo do rei Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 22, ou logo no começo de 1 Samuel. Doeg era um servo de Saul e Davi estava fugindo de Saul e ele encontra refúgio, ele encontra guarida na cidade dos sacerdotes. E os sacerdotes, como pessoas que representam a Deus e intermediam, né, a população, eles serviram Davi, pois Davi estava com fome, estava fugindo do rei, né? E serviram Davi, alimentou Davi, e Davi foi embora, seguiu seu curso. E Doeg viu que eles estavam fazendo isso e levou para o rei Saul, falou: olha, Davi está macumunado com os sacerdotes. O que aconteceu, irmãos? Saul ficou louco, ficou irado e simplesmente mandou que os seus servos, que os seus funcionários, né, os seus generais, fossem e matassem os sacerdotes. E os próprios funcionários do rei Saul não fizeram isso. E o que aconteceu? Saul chegou e chamou Doeg, Doeg, vem aqui. Você que falou? Então vai lá você e mata todos esses caras. Mata os sacerdotes e mata e extermina toda esse povo. E Doeg foi lá e matou esses sacerdotes. Olha só, por causa de uma palavra, por causa de um uso de linguagem que trouxe uma destruição, né? E não era o que de fato estava acontecendo. Não era o que de fato estava ali acontecendo. Não é que o sacerdote estava apoiando Davi, ele serviu. Ele simplesmente serviu Davi. E aí trouxe uma situação totalmente contrária, né? Se você quiser pesquisar também na internet, algo que trouxe destruição é a revolta dos Boxers. Trouxe uma grande série de consequências internacionais entre a China e os demais países, Estados Unidos, países europeus, tá? E a partir dessa revolta dos Boxers é que começou um processo de comunismo, né? Começou a se desenvolver um processo de isolamento da China até ela se tornar comunista ali entre a década de 40 e 50, né, do século 20. E começou de uma forma totalmente sem razão. Os jornalistas ficaram bêbados e falaram: o que a gente vai falar? A gente vai falar da China aqui e tal, e a China se escandalizou e deu no que deu, por causa de palavras que foram ditas de forma indevida, usadas de forma indevida, e deu uma confusão enorme, enorme, tá? Se você quiser, veja depois na internet lá o que causou nesse sentido, tá bom, meus irmãos? Prosseguindo aqui, sobre essa questão do destruir, a gente vê também aí, prosseguindo entre os versos 5 a 8, né, do capítulo 3, que essa questão da língua, poder destruidor da língua, ela contamina o corpo inteiro. E aí a gente traz aqui o texto onde Jesus nos ensina, né, de que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem, dando a entender realmente muitas vezes a maneira pela qual nós falamos, a maneira pela qual nós abrimos a nossa boca, e na frequência e da forma como abrimos, isso, como eu falei há pouco, isso vai nos trazer, isso pode denunciar de que precisamos, novamente, do Espírito Santo a dominar, né, como a gente falou, a dominar as nossas atitudes. Porque a gente às vezes ouve algumas pessoas que se dizem cristãs, mas na prática, na sua forma de falar, a gente assusta, até, nossa, não parece ser, é algo que surpreende, né, quando você escuta algumas certas formas de palavreado.
né? Então, realmente, e isso contamina, né? Como o próprio Tiago está aqui dizendo, contamina o corpo inteiro, tá? Não só a nossa mente, mas a nossa vida por completo. E aí, dentro dessa questão da destruição, a gente traz aqui 3 aspectos. A língua é perigosa, como a gente viu aqui na página anterior, né? A língua, ela é indomável, então o próprio texto aqui, entre os versos 5 a 8, diz que nós podemos controlar, nós homens, seres humanos, podemos controlar os animais, mas nós temos dificuldades em controlar a nossa língua, né? Às vezes a gente, às vezes vai escapar, a gente vai falar algo errado, vai falar algo indevido, vai falar algo que não procede de Deus, certo? O que eu quero trazer aqui à atenção dos irmãos e das irmãs, não é que a gente, puxa, nunca a gente, olha, é difícil a gente nunca falar nada de errado, ou nunca fazer, porque vivemos num contexto ainda de natureza caída. O que eu estou chamando a atenção é para a constância e para a prática, sabe? É algo que a gente sempre aquela pessoa que se diz cristã, mas sempre está fazendo fofoca, sempre tá aquela pessoa leve e traz, aquela pessoa que fala assim, que fala assado. A gente já vê que na vida dessa pessoa é imprescindível, né, que o Espírito Santo se revele para controlar a língua dessa pessoa. Ou não no sentido de trazer como uma ferramenta de julgamento, mas em primeiro lugar para mim, né? O que eu quero chamar a atenção é principalmente para a minha vida. Se eu estou com uma prática constante de usar a minha língua indevidamente, eu preciso revisitar isso. Eu preciso me atentar. Porque a língua, como a gente vê aqui no próprio verso 7, ela é indomável. Eu preciso realmente do Espírito Santo em minha vida, me preenchendo por completo, para que eu possa ter, sim, esse domínio da língua. Sozinho eu não vou conseguir. Isso é fato. E eu vou dar umas escorregadas no caminho. Também, isso é fato. Mas eu não vou viver conformado sob essa prática, achando que é normal, nos dias de hoje, numa sociedade contemporânea, nós usarmos indevidamente o uso, né, usarmos de forma indevida a língua. Isso não. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Né? Falar de forma a honrar a Deus, como uma expressão de honra a Deus, ela é e persiste ainda sendo uma expressão de glorificação a Deus até os dias de hoje. Tá? E, prosseguindo aqui, a língua é também incoerente, né? Como a gente vê principalmente dos versos 9 a 12. A gente vai entrar nesse detalhe aqui com mais detalhes, com mais informações. Mas a gente vai vendo aqui dos versos 9 a 12, onde uma fonte não procede, não dá água doce e não dá água salgada. Né? Uma fonte não procede bênção e não procede maldição. Ou é uma coisa, ou é outra. Né? De uma mesma forma, uma árvore. Uma árvore, ela vai produzir frutos de acordo com a sua natureza. Ela não vai produzir frutos que sejam contra a sua natureza. Então, nós temos uma natureza cristã, nós temos uma natureza em Cristo Jesus, uma nova natureza, uma nova vida. Então, nós devemos produzir frutos que sejam fiéis a essa nova natureza. E aí, a gente acaba tendo essa situação, né, que da língua mostrar um pouco da nossa incoerência da fé. E aí Tiago ele vem cheio, né, da questão da fé sem obras é morta, né, nessa perspectiva de ser uma epístola extremamente prática, né? Por quê? Porque a nossa forma de dizer, a nossa constância de falar irá denunciar como está a nossa vida de fé, a nossa prática de fé. Né? O próprio Senhor Jesus nos ensina, da boca fala do que o coração está cheio. É fato. Nos evangelhos nós temos Jesus falando isso, da boca fala do que está cheio o coração. Do que o meu coração está cheio. Então, disso eu vou falar. Então, como nós utilizarmos a nossa forma de falar irá denunciar a nossa vida de fé. É isso dentro desse contexto de destruição da língua. Prosseguindo aqui, meus irmãos, e aí a gente também tem um encontro da língua ter o poder também, né, de deleitar, né, de agradar, de edificar. E da mesma forma, a gente tem aqui duas metáforas, como eu falei anteriormente, que é a metáfora da fonte e a metáfora da árvore, né, entre os versos 9 e 12. A fonte, meus irmãos, é um lugar, a gente entende quando escuta, quando
ouve falar de uma fonte como um lugar de refrigério, de restauração, de esperança, né? É um local onde a gente recobra as forças, é um local onde a gente se fortalece, é um local onde a gente sente um refrigério da parte de Deus, né? E da mesma forma, nossa língua deve ser comparada como uma fonte, a trazer restauração, a trazer esperança por aquilo que nós falamos, a trazer refrigério através daquilo que nós falamos. Tiago também nos ensina de que nossa fé deve ser pautada pela prática, deve ser pautada pelas boas obras, né? Mas ela começa também através dessa verdade de que a, a minha boca vai falar daquilo que, né, daquilo que gera como fonte, né, em meu coração, em minha vida. Então a gente vê aqui, por exemplo, ó, a circunstância de que nossa vida sempre brotam duas coisas distintas se explica pelo fato de que somos abastecidos a partir de duas fontes diferentes, o Espírito de Deus e o Espírito deste mundo. Então, novamente, nós voltamos a essa situação que nós falamos lá no primeiro, que o Espírito tem o poder, a língua tem o poder de dirigir. Quem está na nossa cela? Quem está dirigindo o nosso navio? Então, a fonte, ela também vai ter essa questão. É, qual, é o, qual é o manancial de onde está saindo essa fonte? Da onde está saindo essa fonte da minha vida? Nós vemos na palavra de Deus que Jesus se apresenta como a fonte de águas vivas. Né? Ele, no encontro com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, a gente vê Jesus se apresentando, olha, se você beber dessa fonte, você nunca mais terá sede. E a gente vê que essa mulher samaritana, ela experimentou desse encontro com Jesus, e isso mudou a vida dela para sempre. Ela foi, né, uma das primeiras missionárias, ela trouxe várias pessoas da cidade para terem com Jesus, e ali houve grandes conversões, muitas conversões no sentido numérico, tá? É exatamente porque ela foi impactada por essa fonte. E aí, a partir da vida dela, começou também a brotar fontes de água viva, que eram Cristo Jesus, sendo, né, honrado, sendo vivido, sendo replicado através da vida dela, tá? E aqui no sentido da árvore, né, a gente sempre traz essa informação. Pelo fruto conhecereis a árvore. Jesus também sempre nos fala isso. Pelo fruto conhecereis a árvore, irmãos. Não que isso nos traga algum tipo de poder para julgar as demais pessoas, mas no sentido de nós sabermos, de nós olharmos a fidelidade e a nossa vida de fé diante de Deus e diante desse mundo. Então, o que acontece? O mesmo autor traz aqui: plantas guardam fidelidade à sua espécie. Somente nós cristãos, de forma antinatural, muitas vezes não fazemos, principalmente no caso de nossas palavras. Novamente, somos lembrados do que Jesus afirma no Sermão do Monte: uma boa árvore produz bons frutos. Então, aqui, meus irmãos, Tiago traz de uma maneira muito magistral, nos versos 9 e 12, o exemplo da fonte e o exemplo da árvore. E esse exemplo da árvore também é sensacional. A árvore, Jesus também nos fala da árvore da figueira que não produzia fruto. E ele traz uma palavra sobre aquela árvore, e no dia seguinte eles passam por lá, aquela árvore estava seca, porque aquela árvore não estava produzindo fruto. E aí Jesus ele usa muito, né, das comparações com a árvore e fruto no sentido da nossa vida de fé, da nossa vida na presença dele. E aí ele também traz esse sentido, olha, fazendo uma comparação, e quando a gente olha a comparação, não tem como fugir da verdade que está sendo a nós revelada. Uma árvore vai produzir, uma macieira vai produzir maçã. Ela, né, ela não tem como produzir um outro tipo de fruta. Então, não tem como isso acontecer. Então, não deve ser assim, meus irmãos. Nós demonstramos não pertencer ao reino de Deus pelo muito constar da nossa fala que desonra o nome do Senhor. Quando nós usamos a língua de forma indevida, que é exatamente falar palavras que desonram, palavras torpes, usar da fofoca, usar da reclamação, da murmuração, de colocar o Senhor à prova, e entre várias outras pecados que
muitos deles estão relacionados a nós falarmos. E principalmente falarmos isso para as demais pessoas. Então, a gente fala com alguém, a gente coloca algo naquela pessoa que, de uma forma que foge completamente dos caminhos do Senhor. Tá ok? Concluindo, então, aqui esse nosso estudo, meus irmãos, eu trago aqui 2 citações e ficam os desafios para as nossas vidas. Para a gente poder fazer um exercício de reflexão à luz da palavra de Deus sobre como nós estamos utilizando as nossas línguas, como nós estamos fazendo uso da fala. Como cristãos, meus irmãos, nós temos um chamado de sermos luz do mundo, de nós sermos sal da terra. E com isso, nós já vamos ter uma responsabilidade de discipular, de ensinar. E muito do que nós vamos viver vai ser expresso pela maneira como nós vamos falar, pela maneira como nós vamos dizer, pela maneira como nós vamos colocar. Então, a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente pensa que a nossa sociedade hoje é normal você falar de palavras torpes, é normal você usar palavras de baixo calão, é normal você desonrar as pessoas pelas costas, falar mal das pessoas pelas costas, é normal você fofocar, você criar um falso testemunho sobre determinadas circunstâncias. É normal para a nossa sociedade de hoje. Mas para a palavra de Deus, essas coisas não mudam. É uma característica do povo de Deus. E hoje, até nos nossos dias atuais, a classe evangélica, a classe dos cristãos, ela é colocada em xeque, porque às vezes a gente coloca que nós amamos a Jesus, mas a nossa prática, ela se afasta, ela nos afasta de Deus. E por muitas vezes, até mesmo a nossa forma de dizer já nos afasta, porque a gente se iguala, a gente se baseia de acordo com o que está no mundo. Não é que o nosso português deve ser um português culto, a ser falado. A gente tem uma língua coloquial, uma forma de dizer coloquial, que vai, né, muito do nosso dia a dia. Mas não precisamos baixar o tom, né, o nível, né, das nossas conversas para agradar este ou aquele. Nós precisamos ter a consciência de que da nossa língua, da nossa vida, pode sair bênção ou pode sair maldição. Né? O que está saindo das nossas palavras? O que as pessoas que estão próximas a nós, elas estão dizendo quando nos escutam, né? Quando chegam até a gente, elas estão sendo edificadas, elas estão sendo nutridas na palavra, elas estão sendo até mesmo provocadas, né, a melhorarem suas vidas no sentido de serem crentes mais fiéis em Cristo Jesus, cristãos que honram a palavra de Deus. Né? Como eu falei e tenho falado aqui, meus irmãos, isso não nos dá poder de julgarmos as pessoas, mas às vezes a gente precisa colocar, questionar em amor e a partir da nossa prática de vida. Porque de nada adianta se eu chegar para outra pessoa, chegar para esse ou para aquele e dizer simplesmente que ele precisa parar de falar isso, parar de usar dessa maneira, e na minha vida prática isso não está sendo vivido, isso não está sendo colocado. É um grande desafio, né? É um grande desafio para nós, controlarmos a nossa fala, controlarmos a nossa língua. É um sinal de maturidade, é um sinal de prática da fé, que Tiago está aqui a nos dizer e a reforçar durante toda essa epístola. Então não temos como fugir dessa realidade, não temos como fugir dessa condição, né, de nós termos a nossa língua sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Nós controlamos a nossa língua, porém nossas vidas devem ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Aqui, para nós fecharmos, eu trouxe 2 citações, realmente no sentido dessa importância sobre o uso correto, sobre o uso devido da língua. Né? A primeira aí, desse autor, o Barclay: a língua é capaz de abençoar ou amaldiçoar, é capaz de ferir ou de curar.
A língua pode expressar os mais puros sentimentos e pode pronunciar as palavras mais sujas. Um dos mais difíceis e ao mesmo tempo mais claros deveres da vida é buscar fazer com que a língua não se contradiga a si mesmo, mas sim que ela sempre fale unicamente palavras que possam agradar a Deus. E o Fritz Grunsweg, ele traz também, em uma macieira pode haver ao mesmo tempo uma variedade nobre, de bom paladar, ao lado maçãs silvestres e não comestíveis. Isso acontece em galhos que não foram enobrecidos. A única solução é cortar os galhos orgulhosos e selvagens e enxertar ramos nobres. Do mesmo modo, é preciso que em nós sejam cortados os galhos orgulhosos e implantados os galhos nobres, a saber, o Espírito de Deus. A Bíblia chama isso de arrependimento e renascimento. Deus visa concretizar unidade na natureza e em nossa vida. É esse seu propósito e ele é capaz de fazê-lo. Então aqui esse autor também foi muito feliz, né, em trazer essa comparação. Para quem conhece, aqui eu não sou um entendido, meu pai entende muito mais do que eu nessa área, meu sogro também, na parte de plantar, né, de plantar árvores frutíferas e dentro da conservação, da nutrição dessa árvore, para que essa árvore cresça e seja uma árvore frutífera, com frutas deliciosas e saborosas, é necessário que durante esse processo de plantio, alguns galhos sejam podados, sejam retirados, sejam ajustados, para que essa árvore continue crescendo e continue sendo, e lá na frente venha se tornar uma árvore frutífera, uma árvore com raízes profundas, uma árvore que conceda frutos que sejam saborosos, frutos nobres, e é isso que esse autor está também querendo dizer. Às vezes em nossas vidas é necessário um tempo de podas, né, de ajustes, de direcionamentos, para que nós continuemos nesse processo de nos tornarmos árvores frutíferas, árvores de raízes profundas, alimentadas pelo Espírito Santo de Deus, e que produzam frutos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que seja esse o desafio para as nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, e que nós possamos, a partir de hoje, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, observarmos a maneira pela qual a gente usa a nossa língua, né? Esse é um desafio muito grande. A gente vê hoje, né, muito além da língua, né, a questão dos dedos, né, nas redes sociais, né, a maneira como a gente tem se comportado, né, em de repente às vezes colocar palavras de ódio, colocar palavras que vão contra, que trazem destruição, que põem em xeque o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado, precisamos refletir. E convido você agora, né, a nós orarmos, rogando para que o Senhor possa inundar as nossas vidas, inundar nossas vidas pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo possa controlar todo o nosso ser, controlar o nosso viver, controlar o nosso agir, controlar o nosso pensar, né? Tem aquela música do Espírito, né? Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E ele fala: vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Que o Espírito Santo de Deus possa controlar a nossa vida por completo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Santo Espírito de Deus, esse estudo nos mostra que nossas vidas precisam ser a cada dia mais cheias, preenchidas, completas, repletas da presença do Senhor. O quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos, Senhor, cada vez mais, ó Deus amado, de vermos e notarmos, ó Deus, essa presença do Senhor, essa presença manifesta do Senhor, sendo, ó Deus amado, revelada em nós, enchendo-nos por completo, controlando-nos por completo, para que em nossas vidas possamos ser direcionados de acordo a ministrarmos, a honrarmos o santo nome do Senhor Jesus. Senhor, venha controlar a nossa língua.
que através do controle dessa língua nós possamos mostrar ao mundo, e principalmente para o Senhor, de que nossas vidas pertencem a Ti, de que nossas vidas glorificam ao Senhor, e que nossas vidas são frutíferas, são, ó Deus amado, vidas que geram frutos, ó Deus, frutos do Espírito, frutos, ó Deus amado, de obras, frutos de arrependimento, frutos que venham realmente a glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos direcione para que possamos a cada dia controlar, ó Deus amado, as nossas reações, as nossas precipitações, os nossos impulsos, e que possamos ser cada vez mais pessoas maduras, sábias, ó Deus, pessoas firmadas na rocha para honrar e bendizer o santo nome do Senhor. Ajuda-nos, é pelo Teu Espírito, é pela Tua graça, não por nós, mas pela Tua graça. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, por hoje é só. Fique atento. Na próxima semana nós voltamos a nos encontrar, a dar prosseguimento no capítulo 3 da Epístola de Tiago. E que o Senhor possa muito nos abençoar. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, sua casa. E que, né, o Senhor continue a direcionar e a fortalecer a todos nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe então. Um grande abraço. Tchau, tchau.